Essa é a cidade de Cafarnaum, onde morava Jesus. Jesus nasceu em Belém, morou na cidade de Nazaré, mas ele tinha uma casa na cidade de Cafarnaum. A cidade onde ele viveu a sua infância, as pessoas não acreditavam nele. Comentavam umas com as outras: mas esse aí não é Jesus? Aquele que é filho de Maria e José, e não estão entre nós os seus irmãos e irmãs? Agora, como é que ele vem se apresentando como rabi? Nós sabemos quem ele é. E Jesus não fazia milagres em Nazaré por conta da falta de fé daquelas pessoas. E todos eram parentes, todos eram da mesma raça. Mas na cidade de Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres. Onde Jesus andava, sempre tinha um monte de pessoas. Deixa eu colocar aqui, uma multidão. Além dos discípulos que andavam com ele, aqui está ele e os seus 12 discípulos. Além disso, nossa, muita gente andava ao redor de Jesus, andava mesmo porque queriam ver os milagres que ele fazia e também traziam doentes para serem curados. Certo dia, quando Jesus estava em sua casa, alguns homens chegaram e disseram assim: Jesus, olha, nós temos um amigo que está com o servo dele doente. Ele é muito importante na cidade, ele é um capitão. Por favor, Senhor, ele merece que o Senhor cure o servo dele. Ele gosta muito desse servo. Jesus não disse nada e seguiu com aqueles homens para a casa do capitão. Lá vai Jesus. Quando Jesus está no meio do caminho, alguns homens vieram, correram para dizer: olha, Jesus está vindo curar o seu servo. Ele então disse: não. Diga a Jesus que ele não precisa entrar na minha casa, porque eu sou um homem de autoridade e tenho muitos homens sobre a minha autoridade. Se eu disser a um deles, vai, ele vai. Se eu disser, vem, ele vem. Eles me obedecem. Então diga a Jesus que eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Diga a ele que apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Eles disseram então a Jesus o que o capitão havia dito. E Jesus disse: podem voltar e digam a ele que o servo dele já está curado. Gente, depois Jesus aproveitou aquele momento e começou a conversar com todos que estavam ali e disse assim: olha, esse capitão tem muita fé. Nem em Israel, na minha terra, entre os meus parentes que são tão religiosos e guardam a lei de Moisés, eu vi tanta fé como existe no coração desse homem. E todos ficaram encantados. Na verdade, existem pessoas que guardam uma fé bem grande no coração. Ele não está nem aí com o que os outros dizem. Ele via o que Jesus estava fazendo, revolucionando aquela cidade. Muitas pessoas estavam sendo curadas. E ele não se importou. Ele devia ser um soldado importante. Ele podia ser arrogante. Mas não, ele foi humilde e disse: não sou digno, Senhor, de que o Senhor entre na minha casa. Olha que a casa dele era bonita, hein? Mas ele disse: Senhor, apenas uma palavra. Então, que a gente guarde as palavras de Jesus no nosso coração, porque essa palavra é a semente da fé. Conhecer as palavras de Jesus gera fé. É por isso que a gente ouve as histórias sobre Jesus, ouve as palavras dele, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A cidade de Cafarnaum era uma cidade que tinha muitas pessoas que criam em Jesus, e elas experimentaram muitos dos seus milagres.